Eu sei que depois do Enem é um tempo de muita ansiedade, mas tentar colocar a cabeça no lugar, se der certo, ótimo, sua vida muda, mas se não der, eu acho que é se organizar e botar a cabeça no lugar para conseguir fazer com que a sua jornada seja o mais proveitosa possível, claro, não deixando de estudar nunca, porque no final sempre dá certo. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E muito provavelmente no momento que você estiver assistindo essa entrevista, você tá aí ou ansioso esperando o resultado do SISU, ou ansioso vivendo o seu ano de vestibular, porque ser vestibulando é ser, de alguma forma, em alguma escala, ansioso. Então, pra abraçar a sua ansiedade hoje, trazer um pouquinho mais de aconchego, acalento, inspiração, vamos contar uma história real de alguém que também passou todos os seus percalços de vestibular e hoje cursa medicina na UFRJ Fundão. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história do Eduardo. Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, nos dias de glória, Eduardo. Oi, gente. Como é que tem sido os dias de glória, pra começar a história? Antes da gente voltar a recapitular os de luta. Tá sendo muito bom. Assim, primeiro ano de faculdade é uma coisa indescritível. Todo grupo de amigos que eu fiz, assim, é muito legal. Eu não esperava isso. Achava que, assim, fazia algumas amizades, mas a gente fez um grupaço de 10 pessoas. Caramba. E, assim, a gente sai muito pra festa, estuda muito também, todo mundo se puxa a estudar, sabe? Uhum. Então tá sendo muito bom, tô curtindo muito. Tá sendo tudo isso que você imaginava e ainda melhor, talvez, né? Exato. Cara, como é que começou a tua história com a medicina, assim? Qual é seu contexto familiar? Da onde surgiu a ideia? Foi basicamente quando eu saí da barriga da minha mãe. Ah, adorei. Porque Desde que eu nasci. minha avó é ginecologista Legal. e, assim, ela primeiro foi casada com meu avô, que é pai do meu pai, Ok. que era médico. E aí minha avó, por conta dele, quis fazer medicina também. Ah, quando ela casou, ela ainda não era médica? Não. Que legal. Ela teve meu pai e depois, primeiro meu avô foi morar em Newark. Quando eles voltaram, minha avó quis fazer medicina e aí ela estudou pro vestibular e entrou na Unirio. Gente, que legal. Se formou lá e aí, durante a faculdade, ela engravidou do meu tio, que também é médico. Uhum. E assim, virou médica, ginecologista, é apaixonada pelo que faz. E assim, ela é apaixonada por cuidar Mas até hoje ela exerce a medicina? até hoje. Ela tá com 75 anos e ainda Que atende. lindo. Ela tá parando de fazer os partos agora porque tá um pouco cansada. Imagino. Mas até hoje Cuidar ela... de pepeca, ela vai seguir. Trazer bebês ao mundo, ela tá meio na dúvida ainda. Mas assim, faz super bem pra ela. Que legal, cara. E foi ela que me tirou da barriga da minha mãe, né? E foi ali que começou. Minha avó é médica, meu avô, primeiro o marido dela, pai do meu pai, médico também. Depois o meu avô, foi com quem ela casou, médico. Meu pai médico, meu tio médico. Já tava no DNA. Então, assim, todo mundo... Mas sua mãe não? Minha mãe não. Tá. Mas eu cresci nesse meio e, assim, eu sempre admirei todo mundo por conta do trabalho deles de cuidar das pessoas. E eu observava, assim, a gratidão das pessoas que tinham sido cuidadas por eles. E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Tá. Então, assim, essa percepção de que você iria ocupar esse espaço de trabalho no mundo como médico, ela veio de uma forma que, como você falou, né? Desde sempre. Você não tem um momento de revelação pra lembrar. Foi uma coisa natural. Foi uma coisa muito natural. Natural. Só que, entre essa percepção natural de vou ser médico e ser médico, no meio do caminho tem um vestibular. E aí, quando é que você teve a revelação do vestibular, do que era o vestibular, que ia ter que ser um aluno diferente na escola, que ia ter que, né? Como que foi essa parte específica? Assim, desde o começo, toda a minha família me deixou muito livre. Você pode fazer o que você quiser, a gente sabe que todo mundo é médico, mas você pode escolher. Mas assim, sempre foi uma escolha consciente. Uhum. E assim, no meu ensino médio eu sempre fui bom aluno, estudava bastante ensino médio, ia bem nas provas, mas eu não tinha noção do que era o vestibular. Isso. No meu segundo ano, eu entrei na pandemia. Então, o segundo e terceiro ano de ensino médio foram durante a pandemia. Pegou bem em 2020 e 2021, né? Exatamente. E aí, nesse meio tempo, eu também não consegui realizar o que era o vestibular de medicina de verdade. Então, assim, eu cheguei no final do meu terceiro ano, sabendo que eu tinha que fazer um número de acertos alto no Enem, mas eu não sabia como chegar nisso. Sim. Porque, assim, eu era um bom aluno na escola, mas vestibular é uma coisa completamente diferente, né? Então, eu não tinha esse contato com o vestibular em si. Eu fazia a prova antiga, mas, assim,
nada muito sério. No meu terceiro ano eu tava desesperançoso de que eu ia passar. E de fato não passou. De fato não passei. Mas aí não foi aquela, ai meu Deus, o mundo caiu, porque você já tava meio na expectativa de que Sim, não fosse rolar. exato. Tá. Eu já E aí aceitei. qual foi o plano que você traçou? Eu pensei, tenho que estudar mais e da maneira certa. Ok. Só que, ao mesmo tempo, eu achava que por ter sido um bom aluno na escola, eu ia estudar um ano, fazer o básico ali e ia conseguir passar numa boa. Também seria algo natural. Sim. E acabou não sendo. Porque assim, eu estudava mais o que eu gostava, o que eu tinha interesse, e eu achava que o Enem não era uma prova complexa. Eu achava que era, assim, as questões eram básicas, eu precisava saber o básico para fazer. Só que depois do meu primeiro ano de vestibular foi a prova do Enem de 2022. Sim. Que foi exatamente o baque que me fez cair na realidade. Aí você fez essa prova, você fez um ano de 2022, estudando, vou lá fazer a prova. Pá, ainda meio inocente, talvez, né? Uhum, completamente. Não tava ainda com aquela visão profissional do vestibular. Não. Fez a prova, só fez. Não deu. Aí você falou, recalculando a rota. Aí minha namorada estava fazendo vestibular para medicina também e passou para São Paulo. E foi para lá. Então já foi mais um baque. Eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para conseguir acompanhar também, né? Uhum. E aí eu, assim, olhei para dentro e falei, eu tenho que construir base. Eu não posso estar com essa soberba de que eu acho que eu sei tudo e que eu vou fazer uma prova tranquila no final do ano sem trabalhar para isso. Sim. E aí eu comecei a consolidar a base e, assim, mesmo, tipo, matérias que eu achava que era bom, eu falei, cara, não, vou assistir essa aula porque pode estar faltando alguma coisa e eu não sei. Uhum. E aí foi isso, eu fiquei boa parte do ano consolidando essas bases para chegar no final e ter uma chance maior de ser aprovado, né? Isso já estávamos em 2023. Exatamente. Seu segundo ano de vestibular, né? Fora da escola. Aí como é que foi nesse ano? Foi difícil. Porque, assim, eu tava começando a namorar à distância, era algo muito ruim, novo né? para mim, a cabeça ficou um pouco ruim no começo. Mas eu, assim, quando eu comecei a lidar com isso bem, e sempre tive todo o suporte da minha família, eu consegui ir levando até o final do ano achando que eu estava pronto. Aham. E aí, eu lembro que, assim, pouco antes de ser o lugar de prova, que todo mundo tinha sido jogado para muito longe. Aham, aquela confusão. Uhum. E aí eu caí no fundão. E eu falei, caramba, é um sinal, só pode ser. E eu, assim, cheguei a prova, o primeiro dia foi tranquilo, o segundo dia eu tava muito ansioso, né? Porque eu achava que eu tinha que passar naquele ano. Que, assim, eu tinha feito tudo Senão a certo. vida ia acabar, né? Aí você na tua cabeça já ia criar uma distância ainda maior em relação aos anos de medicina da tua namorada. Sim. E o negócio embolar. Exatamente. Eu me joguei uma pressão muito grande de ter que passar naquele ano. E assim, acho que no fundo eu passei a entender que não necessariamente tem que ser dessa forma. Na verdade, que não adianta, né? Que às vezes a gente também... Não, porque tem que ser, vai ser agora. Se você não tá pronto ainda, Exato. simplesmente não vai ser. A vontade, ela é muito importante. A gente fala muito da fome, né? A fome, a vontade, ela é muito importante. Só que assim, a conta não vai fechar se você tá cheio de vontade, mas você ainda não tá com todas as ferramentas que de fato serão requisitadas na hora da tua avaliação. Você está sendo avaliado. Exatamente. É uma prova. Ela tá te avaliando. Avaliando o teu mental, avaliando o teu cognitivo, avaliando sua questão de gestão de tempo. Tem muitas questões ali, né? Então, é a soma das duas coisas. Aí, como é que você recebeu? Foi diferente. Completamente. Aí doeu pesado. Muito, porque no Enem eu tinha feito 147 acertos, que é uma marca ok, assim. Para medicina, em alguns lugares é competitivo e outros não, mas... Sim. eu Depende sabia de cada ano. Exato, Pode ter varia. um ano de 147, um ano de Enem mais difícil, a pessoa tá dentro. Relativo a 2022, que tinha que sido o parâmetro anterior. Peraí, eu tenho o Fabrício formado pelo Fundão, que no ano dele entrou com 129 acertos. Isso né? varia muito. Tá então. formado médico em Portugal. Tem Maria Clara, que faz UF, que no ano dela passou com 134 acertos. Sim. Então é isso, 147, dependendo de como tivesse sido. Só que naquele ano, ainda foi abaixo do necessário. E eu fiz prova para São Paulo também. Eu fiz uma prova da Unesp, porque assim, eu saí da prova falando, cara, eu fui muito bem. E eu fiz 79 acertos de 90. Todos os cortes daquele ano, até aquele ano tinha sido abaixo, daria. Naquele ano foi 80. E aquilo que, assim, me derrubou, eu falei, pô, não é possível. Não é pra ser. E assim, eu fiquei muito triste durante um bom tempo. Fiquei introspectivo, assim, pensando muito o que eu faria da minha vida. Sim. Porque
nesses momentos te gera muita dúvida do que você tem que fazer, do que é pra você, assim. E em um momento eu duvidei de mim, eu falei, pô, não é pra mim, não é possível. Eu me dediquei tanto e não consegui, sabe? Você sente muito pra trás, né? Exatamente. Esses são os verdadeiros dias de luta. E aí, tudo que, tipo assim, o que eu tinha passado até ali, eu falei, pô, eu não posso desistir agora. Assim, meu avô, que hoje em dia é falecido, foi, assim, minha maior inspiração pra ser médico mesmo. Como que ele, tipo, ia estar ali e me apoiar. Tipo, eu tinha certeza que se eu falar assim, quero continuar, ele ia falar, continua que eu vou te apoiar. Então, eu escolhi seguir e ser forte pra tentar mesmo. Aham. E com isso, eu achei o time foco. Então, cara, essa é uma parte bem legal, né? Porque até então, você tava em outro curso, você tava batendo cabeça aí por aí. E aí, através de um amigo, que foi Gabriel, que é um querido, você foi apresentado ao time foco e recalculou essa rota, falando, cara, vou mudar de áreas total, vou me jogar num novo ambiente, numa nova metodologia e agora vai. E foi. Mas aí, o que mudou, assim? O que foi mais impactante pra você na tua chegada, nessa retomada emocional do teu 2024, que foi pauleira? E o meio do caminho, né? O ao longo do 2024. Pra voltar, eu confesso que foi difícil. Porque eu ainda tava naquela esperança de ficar olhando lista de espera o tempo inteiro. Ainda não tinha conseguido desapegar daquilo, né? Demorou uns 6 meses até eu conseguir desapegar e parar de entrar no site da UFRJ pra ver se ia rodar mais ou não. Sim. E aí... Mas assim, eu falei, cara, eu tenho que me organizar de alguma forma que dê certo pra mim. Então, pra mim, o que deu certo foi, de segunda a sexta, eu vou estudar o máximo que eu posso. E final de semana, óbvio, vou fazer simulado. Vou cumprir se tiver o simulado de obrigação. E vou descansar, porque eu quero relaxar minha mente também, sabe? Sim. Porque assim, eu já tinha feito muito até ali e eu precisava de um pouco mais só. Eu falei, eu não vou me desgastar tanto assim, Total. porque não faria sentido, entendeu? E aí eu me organizei melhor para de segunda a sexta estar ali 100% e final de semana fazer simulado, corrigir durante a semana. E é a questão da organização mesmo. E durante o final de semana, eu esqueci um pouco o vestibular, me ajudou muito. Porque era um momento que eu estava assim, completamente relaxado, em lazer com meus amigos. E os próprios amigos que eu fiz dentro do foco. Tem muita gente que estudou na minha escola, se formou um pouco depois de mim. Mas a gente juntou um grupão ali com o Gabriel também, que se formou na minha escola. O melhor amigo do Gabriel é irmão do meu melhor amigo. Então a gente sempre conviveu, né? E ali a gente foi caminhando junto e assim, pô, foi excelente, foi um ano muito bom. E pra você também foi legal, porque você acabou optando pela modalidade do preparatório completo semipresencial. Você foi pioneiro ali das primeiras turmas da unidade do Barra Shopping. Então, que tava até conversando com a Malu, que também estudou, foi Fokker junto com você em 2024, estudou na mesma unidade que você e está fazendo medicina junto com você. Então, tava na entrevista de Malu, a gente tava falando o quanto foi, assim, a inauguração mais próspera da história. Porque, assim, vocês fizeram história. Sim. Primeiro ano da unidade, são só 3 turmas de 24 alunos. Tipo, você tava. 3 turmas de 24 alunos. E, assim, é um absurdo a quantidade de aprovações É impressionante. que vocês construíram ali, né? E cada um com uma história. Então, assim, porque talvez alguém ouvisse isso e pensasse que, como outras instituições, a gente fez uma unidade modelo. No sentido de que vocês foram buscados, e currículos, e só os quase aprovados. E não! Era todo mundo ali, Cada um com histórias diferentes. Alguns passaram, outros não passaram. Mas, assim, a quantidade de alunos que realmente atingiram esse final feliz ali naquele ano foi absurdo. E óbvio que muitas coisas influenciam pra isso. Mas dentre elas, uma é esse ambiente que você falou. Não, era incrível. O apoio, né? Tanto o apoio no sentido de falar, gente, vambora, vamos voltar pra aula, vamos lá, vamos parar de chorar, vamos levantar, vamos voltar, vamos... Quanto no sentido de falar, gente, já deu. Sim. Né? Vamos relaxar, vamos marcar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Vocês tinham isso, né? Vocês construíram isso. E é tão importante, cara, porque as pessoas, elas se habituaram muito
a entender o vestibular de medicina como dor, o sinônimo sacrifício, abdicação. E parece que o merecimento, ele só é conquistado quanto mais você sofre, quase um termômetro, né? E é o oposto. Na verdade, você vai estudar muito? Vai, porque isso é negociável. Quando você for médico, você vai trabalhar muito também. Isso é negociável. A parte da seriedade que você dá pro processo é inegociável. Mas, cara, o que isso tem? Qual é a relação direta de ser sério, de fazer um trabalho honesto, de fazer um trabalho árduo, com se sentir o tempo todo culpado por descansar um final de semana, por ter uma namorada, por sair com seus amigos? Tipo, qual é a correlação entre ser infeliz para atingir o merecimento para... Não tem. Acho que é a forma como você leva pra atingir o sucesso também. Não é abdicar de tudo. Acho que você não pode deixar de viver a sua vida em prol de uma prova só. Acho que você tem que conciliar os dois, tem que buscar a melhor maneira de conseguir conciliar isso tudo. E realmente, assim, isso não sou eu que tô dizendo, não é você que tá dizendo, isso já foi estudado, né? Tem estudos sociológicos em relação a isso. Tem até um livro que de vez em quando eu falo dele, eu até indico quem esteja assistindo e viver nesse dilema mesmo de que rotina eu quero construir como vestibulando, né? Como é que eu equilibro aí? Como é que eu ponho esses pratinhos? Que é o jeito Harvard de ser feliz. Esse é um livro muito legal que ele sacode, ele joga por terra mesmo, né? Essa ideia de que felicidade é um prêmio do sucesso, que as pessoas se tornam mais felizes porque vencem. Ele mostra que pessoas mais felizes vencem. Sim. Que a felicidade é uma premissa de resultado e não a sobremesa. Ela é o feijão com arroz do resultado. Então, esse equilíbrio entre ser responsável, ser sério, fazer o simulado, cumprir, isso é ser adulto. Isso não é sobre felicidade ou infelicidade. Isso é sobre ser adulto. Fazer as obrigações, né? Exato. É o inegociável. Agora, por que a gente não pode ser adulto e dar risada, e ter lazer, e descansar, e quem quer namorar? Gente, eu não consigo entender que nóia, que loucura é essa? E eu me sinto muito feliz de alguma forma, ter sido aí há quase 12 anos atrás, uma das pioneiras de ter falado isso, por exemplo, aqui no YouTube. Sabe? Ter, falado, cara, você pode ser vestibulando, você pode ser aprovado numa federal, você pode ser aprovado na UES, você pode ser aprovado na USP, você pode ser aprovado na faculdade que você quiser e ser feliz ao longo do caminho. Você tá autorizado. Eu falei assim, tá autorizado. E parecia um papo furado, parecia um papo meio romantizar. E à medida que as pessoas foram aplicando isso e vivendo isso na prática e vendo o resultado, elas falaram assim, cara, não é que essa porra funciona também aplicado? O jeito não era só o Harvard de ser feliz, era um jeito que funcionava para se atingir alta performance em qualquer escala. Puta, faz sentido. E eu tô vendo aos poucos isso semear para outras instituições, para outros profissionais. Eu fico muito feliz, porque realmente às vezes eu, olhando para meus cabelos brancos, eu percebo assim que um dia eu vou contar essa história, você falando da sua avó, assim, eu vou falar a história, gente, caraca, como que o negócio era antigamente muito doido. Eu lembro de ter amiga, assim, na época que eu fiz vestibular, eu nunca quis medicina, eu quis biologia, né? Então, biologia era mais fácil. Então, assim, a gente tinha a liberdade de fazer o vestibular e ser gente, mas minhas amigas que faziam vestibular para medicina, cara, os professores ficavam o tempo inteiro jogando piadinha para elas. Na época, não tinha ainda preparação específica para a medicina. Eu fiz um cursinho na época, o Baiense, muito grande, né? Era, enfim, início dos anos 2000. Então, era todo mundo junto, misturado, aquelas turmas enormes, aquela bagunça, desorganização, um hospício diferente. E aí as minhas amigas ficavam o tempo todo o professor dando umas alfinetadinhas, assim. Mas não fica se misturando com outras pessoas, porque você quer medicina, quem quer medicina não pode estudar menos de 12 horas por dia, não sei o quê. É como se tivesse um único caminho, né? E elas ficavam tadinhas, assim, muito, muito mal. E várias desistiram de medicina. Eu tenho essa memória dolorida, assim. Várias amigas que eu tinha certeza que queriam medicina mesmo, que teriam sido excelentes médicas, que não tinham nenhuma questão cerebral que as impedisse, cognitiva que as impedisse de ter sido aprovada, mas elas não aguentaram a pressão. É a forma como elas levaram, né?
e desistiram. Foram fazer, uma foi fazer pedagogia, a outra foi fazer biologia junto comigo e hoje em dia trabalha com direito, porque eu até falo pra ela, hoje em dia, cara, eu falo pra ela, ó, 40 anos são os novos 20, vai, né, vai fazer medicina agora. Ela já tá com filho, casada, aí já acomodou também, não vai, mas enfim. E foi legal isso, porque você fez essa virada também no ano que você tava quase na merda. Com a cabeça, assim, tipo, ruim. Ruim mesmo. E aí deu certo. Deu certo. Eu acho que foi isso, assim. Me organizar e, tipo, aprender a curtir meus momentos de lazer também. Com as pessoas certas, que me jogavam pra cima. Você sentiu que quando você encaixou essa rotina mais harmônica, que se respeitava mais, que se permitia, né, levar o processo de uma forma mais leve, você sentiu que você também conseguiu abrir mais espaço para continuar a aprender mesmo, Sim. ali a porrada, que Com isso certeza. também influiu, porque tem muita gente que às vezes ouve falar assim, mas na hora que você viveu esse ano da aprovação, você já estava pronto, assim, em termos de conteúdo, assim, tudo que você tinha para aprender, você já tinha aprendido nos anos anteriores. Foi realmente só relaxar, cuidado emocional e ser aprovado. Mas nunca é só, nada é só. É sempre uma emaranhadinha de coisas. Então eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, como é que foi para você quando você se permitiu esse ano mais leve, também na parte técnica, o que mudou para você? Justamente por estar mais descansado pro meu momento de estudo, eu conseguia render muito mais durante o tempo que eu estava estudando. Sim. Então, quando eu estava ali, eu estava 100% focado no que eu tinha que fazer. E assim, química e biologia, no foco, são absurdos. Todas as matérias são excelentes, só que química e biologia, principalmente por ter a UERJ, já são mais aprofundadas. E assim, ali eu via que tinha muita coisa que eu achava que eu sabia e que, na verdade, é muito mais profundo. Então, assim, esse tempo que eu tinha, eu via o quanto que eu ainda tinha para aprender e podia melhorar. É aquilo, acho que nenhum vestibulando é aprovado sabendo tudo. Não tem como. Mas o ideal é você olhar seus erros e tentar minimizar isso o máximo possível. Total. E você conseguiu. E o ano passou, e quando chegou o Enem de novo, o que passava pela tua cabeça? Vai dar certo? Tô com medo? Vai, um misto de tudo? Como é que foi? Eu tinha um pouco de medo, mas dentro de mim eu sabia que até ali eu tinha feito o meu melhor e que eu estava mais próximo de dar certo do que qualquer outro ano que eu já tive antes. Então eu cheguei para a prova bem mais confiante. Porque aquilo, eu não tinha mais medo de se a prova ia vir mais fácil ou mais difícil. Você tinha entendido o jogo. Eu tô ali para fazer a prova e acabou. Se ela vier mais difícil, tá bom, eu tenho que acertar minhas questões porque o Enem calibra de uma forma ou de outra. É isso. Então eu tava ali para fazer a minha prova, dar o meu melhor e tentar sair aprovado. E foi uma boa prova? Foi. Assim, foi tranquilo. No começo do primeiro dia, o fiscal começou a distribuir as provas errado. Eu até comentei isso com você, porque tem uma ordem certa de nome, né? Um cartão resposta. Você virou Vanessa, não foi? Exato. Aí chegou minha prova, Vanessa. Falei, como assim? Aí eu já levantei o braço rápido, porque estava próximo ao horário de começar a prova, e falei, tá errado, não tem como. E aí eu expliquei, não, cada prova tem seu respectivo aluno e tudo mais. Aí ele teve que redistribuir tudo, mas deu certo. É o Brasil do Brasil. Aí, finalmente, Vanessa ficou com a prova dela, tadinha. Sim. Eduardo com a dele. E tirando essa intercorrência, foi tudo tranquilo. E a espera? Enem, aí depois nos divertimos na reta final UERJ, aí teve o UERJ, fizemos o UERJ. Férias! Como é que foi até o SISU? Não consegui curtir minhas férias até o SISU. Eita! Porque é aquilo, eu saí da prova, já corrigi assim, porque eu sou muito ansioso. Depois do primeiro dia, minha namorada estava no Rio. Eu peguei minha prova e falei, leva para São Paulo. Eu não quero ver essa prova até o segundo dia. Porque aquilo, eu ia cair na tentação de ficar olhando correção de questão. E assim, gabarito extraoficial sempre erra. Então, não ia adiantar de nada, só ia me deixar mais nervoso. Eu falei, leva para São Paulo que eu não quero ver essa prova. E aí depois que eu saí do segundo dia, aí eu falei, não, agora eu quero ver. E assim, nisso já tinha dado ali 157 a 160 acertos. Falei, pô, tô no jogo. Mas assim, sempre vem aquela coisa na cabeça, se minha redação foi ruim, se eu fiz um número alto de acertos, tirar 880, de repente não vou conseguir. Então, até sair a minha média,
Eu fiquei muito tenso. Todo dia eu pensava nisso e ficava fazendo N simulações pra saber como seria. Sim. Mas deu. Chegou finalmente o SISU, com toda a loucura que é o SISU. Vai sair o resultado no domingo? Sai? Não. Sai na segunda. Junta a família, reúne todo mundo, prepara o champanhe, o churrasco. Não saiu o resultado. Mas quando saiu? Aliás, antes do quando saiu, quando você começou a receber os boletins do time, ao longo dos próprios dias do SISU, vendo os verdinhos. Pô, quando eu recebi minha média, eu já dei uma relaxada. Eu falei, em algum lugar eu passo. Mas aí, quando saiu o primeiro dia de SISU, eu joguei minha nota e veio o boletim no e-mail, eu falei, caraca, com certeza deu. E aí, eu só não comemorei porque eu não tinha definido a faculdade ainda. O que pesou nessa decisão? O fundão. Eu não tenho o que dizer, assim. Todo mundo sempre falou, desde quando eu estava na escola, que o fundão é o fundão. E, assim, é o fundão, não tem o que falar, não tem muito o que dizer. É o que eu falo. Lidar com ser essa Brastemp toda é ser odiado. Você vai ser muito amado, você vai ser odiado. Quem tem ama, quem não tem quer apontar defeito, é a vida. Então o fundão é o fundão. E assim, no primeiro dia eu coloquei o FRJ primeira opção, o Unirio segunda opção, caso eu não desse minha nota no FRJ pra ter ali um backup, né? Só que quando eu vi que eu tava assim no meio da lista, eu falei, pô, vai dar. E aí eu fui acompanhando ao longo dos dias, não falei nada com meu pai porque eu queria fazer uma surpresa, só que eu não sabia que ele recebia no e-mail também. Isso é boa! E ele também não falou com você? Então, foi no terceiro boletim só que ele falou, caraca, você tá passando em todas, né? Aí eu virei pra cara dele e falei, como é que você sabe? Aí ele, tá aqui no meu e-mail. Eu querendo fazer surpresa, né? Mas, assim, tudo bem. Mas aí só o que vale é quando sai. Quando saiu, na segunda-feira... Domingo eu já tinha marcado de almoçar com a minha mãe pra comemorar. Eles sacanearam o domingo da família brasileira. Fato. E aí, minha namorada tava no Rio, tava dormindo com ela. Chegou uma mensagem do meu sogro no meu telefone. Saiu. Isso era Teu sogro já apavorado, falando, esse moleque tem que passar logo pra dar um futuro pra minha filha. Minha filha vai ser médica, vai ficar sustentando esse vagabundo. Ninguém estava torcendo mais pela sua prova. Como é que é o nome do seu sogro? Eros. Seu Eros. Graças a Deus, né? Seu Eros deu tudo certo. Amém, igreja. O seu Eros apavorado, torcendo. Ele foi o primeiro a dar notícia. Aleluia, irmãos. Vai ser médica essa porra. Ele tava mais nervoso que meus pais durante o dia de SISU. Ele assim, e aí, como é que tá? Bom. E aí, quando saiu o resultado, chegou a mensagem dele e falei, caraca, agora saiu. Aí eu tinha acabado de acordar, acordei assim, Cília do meu lado. E aí comecei a ligar pra todo mundo, né? Pô. Que legal, cara. E aí passa um filme na cabeça, né? Passa. Um filme na cabeça daquele vô que não tá mais ali fisicamente pra receber a notícia. Mas eu não sei você, mas eu perdi meu vô quando eu tinha 22 anos. Então meu vô não viu o Foco nascer, meu vô não viu meus filhos chegarem, meu vô não conheceu meu marido. E cada momento importante da minha vida que eu penso, puta cara, eu queria tanto ter compartilhado isso com ele, queria tanto ter olhado no olho dele. Eu sempre, de alguma forma, dei a notícia pra ele, sabe? Eu sempre tenho um momento meu, assim, que eu falo aí, ó, vô, ó, é a gente, quem diria, né? E eu acredito que pra você também tenha tido, do seu jeitinho, esse momento também de honrar teu vô, enfim, tua avó, todo mundo que tá aqui fisicamente ou não e que faz parte da tua história. Sim. A gente não vem sozinho, cara. E quando a gente fala isso, parece um grande clichê, né? Mas é a mais pura verdade. Pura mesmo, assim, pura de pureza, assim, é a mais pura verdade. Ninguém vem sozinho. É o pai, a mãe, a namorada, é o sogro, é a avó, é o avô, é todo mundo, assim, que vibrou, que te apoiou, que visualizou aquele sonho contigo, que foi um provedor da realização daquele sonho. Também no sentido material, mas não somente no sentido material, né? Então, é muito grande. E eu já tive a oportunidade de gravar algumas entrevistas com... É muito mais mulher do que homem na medicina, você sabe, Sim. né? E esse movimento vem gradativamente aumentando. Pior que na minha turma, em específico, não sei porquê,
É metade, metade. Mas Então, é pra tentar difícil. equilibrar, é uma exceção. A maioria né? é O mulher. universo tentou ali dar uma ajuda pra equilibrar, mas você sabe que é muito mais Sim. mulher na média. E tem um ponto específico da história do vestibular de medicina que ele tange muito mais aos homens. E eu, como mulher, e por entrevistar muito mais mulheres, e por ter um time que é muito mais mulher, geralmente a gente fala mais das problemáticas e das questões femininas. Mas, cara, tem uma questão masculina que é muito sensível, que é os homens, eles têm uma cobrança a mais da sociedade, que é essa coisa do tipo assim, você não vai trabalhar? Eu não sei, pela tua estrutura familiar, pela tua realidade, se isso alguma vez pesou pra você, no sentido de falar assim, cara, eu tenho que, né, tipo, dar um jeito na minha vida, assim, dar um, né, minha namorada, porra, tem uma satisfação aí pra dar pra galera, eu tenho que, né, porque enquanto eu tô fazendo faculdade, especialmente uma puta faculdade que nem o FRJ, pô, isso é absurdo, tem o respeito das Sim. pessoas, Mas né? enquanto você não chega Mas ali... né? enquanto você não tá lá, filho, você é um moleque ainda, tipo, vídeo. Não que você ser. Eu sou super contra essa coisa do vestibulando que se enxerga como um bosta, o vestibulando que acha que a vida dele tá parada no limbo. Acho que isso também é um pouco infantil, mas é assim que a pessoa se sente. É porque, assim, todos os meus amigos estão na faculdade já, arranjando estágio, ganhando dinheiro, e eu no vestibular. Então, assim, é uma pressão que eu não sentia da minha família, mas, assim, do entorno sempre tem, né? Eu falo, pô, eu não tô nem na faculdade ainda. Eu preciso passar para pelo menos estar ocupando um cargo numa universidade. Lógico. Isso quer dizer que as mulheres não sintam isso? Não. Né? Eu, por exemplo, sentiria isso quase que dentro da mesma lógica, porque tinha uma responsabilidade ali muito grande desde muito novinha, de dar certo na vida, de ser independente, de ter uma casa que era complicada financeiramente. Então era uma pressão diferente. Mas dentro da dinâmica das problemáticas femininas e masculinas, a minha experiência até aqui me mostrou que vocês sentem mais essa pressão, né? Essa pressão do cara, eu sou homem. Tipo, homem no sentido literal de eu já sou adulto. Sim. Um jovem adulto homem. Tipo, eu não posso me dar o luxo aqui de ficar sendo sustentado pelo meu pai. Até um tempo é de boa. Mas se você também encostar nesse puff aí e se esquecer, porra, não é bonitinho também até uma dada altura, né? É foda. Então, essa pressão também é um ponto aí que tem que ser trabalhado emocionalmente, tem que ter um mental trabalhado. Porque pressão, quando toca o lugar certo, ela é maravilhosa. Por isso, ela te levanta da porra do puff. Ela tira da sua acomodação, né? Isso. Mas, se em excesso, se aplicado a uma pessoa que tá frágil, o parafuso perde a rosca. Né? Então, você conseguiu dosar isso bem. Mas você entende o que eu tô falando, né? Completamente. Tipo, essa visão masculina um pouco do processo do vestibular, aqui se fala pouco. Eu vejo que os meninos, eles lidam com isso de uma forma diferente. Eu tenho, inclusive, alguns alunos que estão há mais anos no vestibular e que eu vejo que tem um olhar de se sentir envergonhado perante o processo com essa peculiaridade. Tem esse tempero diferente do... Porra, cara, eu tenho minha namorada, eu tenho, né, já barba na cara, tenho um pai que às vezes já tá mais velho, que queria se aposentar, mas ainda não tá podendo se aposentar porque tem que chegar junto comigo, porque ainda quer me ver na faculdade, eu ainda não entrei na faculdade. Quando que eu vou entrar na faculdade? Os anos estão passando. Então, eu tô falando disso porque eu acho que validar um sentimento é o primeiro passo. Sem dúvida. Né? A pessoa falar assim, puta, cara, alguém notou que eu sinto isso. Eu noto. Queria dizer isso. O Eduardo também falou que nota, viu? E uma vez dito isso, lute. Também não tô falando isso pra ficar aqui profundamente floreando 15, 20 minutos sobre. Eu reconheço que isso é uma coisa que toca muitos homens, que é foda mesmo, né? Mas se você tá tendo a oportunidade, ainda que seja teu pai, tua mãe, tua avó, não interessa, tua namorada, sua esposa, que tem muitos homens hoje em dia que já são casados quando optam pela medicina. Não importa, cara. Engole teu orgulho também, né? Engole teu orgulho. Ressignifica essa vergonha e seja grato e honre o privilégio de tá podendo lutar pelo teu sonho. Poder aproveitar a oportunidade que muita gente não tem, né? É isso. Você sentia isso também, com certeza, né? Cara, que mensagem você tem pra deixar
Pra quem, de repente, nessa altura do campeonato, assistindo a tua entrevista, como eu falei na abertura, ou tá ansioso esperando o resultado do Sisu, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Ou, de repente, tá ansioso, tendo que, como você, lá na virada do 2022, do 2023, tá tendo que recalcular essa rota, porque desistir não é uma opção, e encarar mais um ano de vestibular. O que você tem pra falar pra esse Eduardo aí, antes do final feliz? Eu acho que abraçar a oportunidade que a vida te dá. Se você pode estudar, se você consegue estudar. Eu sei que depois do Enem é um tempo de muita ansiedade, mas tentar colocar a cabeça no lugar. Se der certo, ótimo, sua vida muda. Mas se não der, eu acho que é se organizar e botar a cabeça no lugar para conseguir fazer com que a sua jornada seja o mais proveitosa possível. Claro, não deixando de estudar nunca, porque no final sempre dá certo. Tem uma parte dessa história que é bem racional, né? Tipo, o Rodrigo é uma das pessoas mais frias e racionais que eu conheci na minha vida, analisando o processo do vestibular. Ele é bem pragmático, assim. Cara, vestibular é muito mais previsível do que você imagina. Tem todo ano, a pandemia já provou que nem ela foi capaz de suprimir o vestibular. Sim. Adiou, mas manteve. Então, é previsível. Tem um conteúdo programático que também é previsível. Você já sabe as ferramentas, você conhece as bancas, você já sabe mais ou menos o que esperar. Você pode ter errado uma coisa por 5 anos. A hora que você falar, vou aprender, Sim. e aprender, você para de errar. Então, essa previsibilidade, ela preenche um quentinho naquele lugar do... E quando vai dar certo? Uhum. Cara, o quando, exatamente o quando eu não sei. Não dá pra saber. Mas vai dar certo. Se seguir, assim, fizer a sua parte, em algum momento vai dar certo. E acho que foi isso. Quando eu aceitei de que eu tava fazendo a minha parte e era só questão de tempo, foi quando tudo fluiu. E quando você olha pra esses 3 anos, assim, bate um arrependimento? Assim, de falar, puta, cara, foi tempo pra caramba. Nenhum, né? Eu vejo que foi necessário. E voltando ao começo da conversa, todo mundo que eu conheci na minha turma, foi graças a esses 3 anos. Eu entrei com eles, estou aqui com eles e assim, eu sei que eu estou no melhor lugar que eu podia estar. E você não perdeu a namorada? Não. Que isso também é um medo que muita gente tem, né? Ai, vou ficar pra trás. Ai. Cara, quando tem que ser, Sim. É a pessoa, é o tempo, é o lugar. Ela esteve comigo nesse processo todo e foi uma das, assim... Ela é a filha do seu Eros, cara. Entendeu? Ela é a filha do seu Eros, é isso que você tem que entender, é uma pessoa diferente. Foi Quando incrível. tem que ser, cara, e é com força. Quando uma parada é pra ser nossa, ela vai encontrar o jeito de chegar. E chegou, e eu tô muito feliz de te ver vestindo essa camisa, você merece muito. Obrigado, cara. Parabéns, tá? Obrigado. Tu não vai ser ginecologista não, né? Não. Tu vai escolher outra área da medicina, né? Tá, deixa só essa parte aí com a tua avó que tá bom. Ok, melhor, Cecília, graças a Deus. Menos um problema na tua vida, minha filha. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista do Eduardo. Quem tiver alguma pergunta, seja do Fundão, seja do time Foco, quiser saber um pouco mais aí sobre algum detalhe, deixa aqui nos comentários que eu vou pedir pra ele voltar pra responder. E se mantém inspirado, cara, porque a gente sabe que é difícil. Depois que os 3 anos passam, a gente olha pra trás e definitivamente ninguém nunca sentou aqui do meu lado e falou, me arrependo. Ai, cara, nem era tudo isso. É unânime falar, eu viveria tudo de novo. Então, luta com força, porque vai valer a pena. Obrigada, tá? Obrigada pela entrevista. Obrigada por ter vestido com honra a camisa do seu time. Eu que agradeço por me dar a oportunidade de vestir a camisa do time. Pô, fala sério. E vamos fazer uma despedida, uma coisa princesa da Disney, por favor? É assim, eu vou te ensinar. Você vai fazer uma coisa... Não é tão masculina, heterotop, assim, tal, mas é uma tradição. Você tem que tranquilo. fazer. Você tem que jogar um beijo e dar um tchau. O Rodrigo fica bem puto, mas dane-se. Aí você faz do seu jeito, você pode improvisar e tal. Eu faço assim, ó. Beijo, tchau. Aí você em homenagem ao Caio. Então vamos. Galera, beijo. Tchau. Direito a coraçãozinho.